RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite, Rio Grande do Sul, são 8h17. Estamos iniciando mais uma edição do Outras Palavras na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. O Rio Grande se conecta aqui. Nossos conteúdos também podem ser assistidos em nosso site e em todas as plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. E você pode participar de nossa programação enviando sua mensagem pelo Facebook ou por nosso número de WhatsApp 51-99815-9990. Nosso tema desta noite é um tema de difícil enfrentamento, mas de necessária e oportuna discussão. Nós estamos vivendo plenamente o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. A campanha mundial de prevenção ao suicídio, lançada no Brasil no ano de 2015, numa iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina e do Centro de Valorização da Vida. Setembro foi escolhido em razão do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, por iniciativa da Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio. E a ideia justamente é promover eventos que abram espaços para debate sobre suicídio, divulgar amplamente o tema, alertando a população sobre a importância desta discussão. Nós estamos recebendo nos estúdios do Outras Palavras esta noite o médico psiquiatra Dr. Ricardo Campos Nogueira, coordenador do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite. Estamos aqui nessa campanha, né? O Setembro Amarelo é um mês especial onde a gente tenta sensibilizar todas as pessoas por esse problema que cada vez é maior, mais grave, e no momento que nos chama a atenção é que o número de suicídios, além de aumentarem, aumentou principalmente na faixa etária dos adolescentes. Então é uma das maiores causas de morte entre os adolescentes, principalmente entre as meninas, é a segunda maior causa, entre os meninos é a terceira, e infelizmente até crianças hoje já temos a incidência do suicídio entre crianças. Isso nos deixa extremamente preocupados, mas não basta ficarmos preocupados, nós temos que ter ações preventivas, e não só preventivas, também, além da prevenção, nós temos que fazer a pós-venção. A pós-venção é o tratamento dos pacientes e dos familiares, amigos e colegas daquelas pessoas que tentaram suicídio. Por quê? Porque o número de suicídios hoje no Rio Grande do Sul gira em torno de 1.200 suicídios por ano, sendo 3 suicídios por dia em média. No Brasil, exatamente 10 vezes mais, 12 mil suicídios por ano. E aqui, onde nós trabalhamos, nós temos, infelizmente, a maior incidência de suicídio entre os adolescentes. Porto Alegre é a capital brasileira, junto com Curitiba, as duas, com a maior incidência de suicídio entre adolescentes. A questão que nós temos que tratar é a prevenção e a pós-venção, como eu tinha falado anteriormente. O que é a pós-venção? Aqueles que tentaram, que é um número ainda maior, e graças a Deus não conseguiram o intento. Então nós temos que tratar e ver o que levou a essas pessoas a esse tipo de situação. E a nossa preocupação, o nosso foco hoje é principalmente entre as crianças e os adolescentes. Doutor Ricardo, há uma explicação, eu entendo que existam estudos permanentes, frequentes, dado a gravidade, né, a expressão destes números, a importância do que acontece e das suas revelações. Mas que explicação existiria para que esta faixa etária fosse hoje uma das mais afetadas, né, jovens e crianças, ou pelo menos isso ter aumentado nos últimos anos? O que nos chama a atenção é o abandono.
Então essas crianças estão abandonadas dentro da própria casa. Então o pai é uma figura hoje quase que ausente. 39% das famílias são comandadas pelas mães e avós. E essa figura paterna, ela é bastante ausente, né? E temos também aquele pai rotativo. E muitas vezes as crianças, ao invés de serem protegidas, são perseguidas e são vítimas de abuso. 10% dos jovens do Rio Grande do Sul registram abusos sexuais, 10%. E abusos outros, como abusos por agressão, por ameaça, por bullying, né? Então nós temos uma adolescência hoje que está vitimada dentro das suas próprias casas, está abandonada. Então, quando nos chamam para atender os adolescentes, e quando eu falo adolescentes, seria mais os púberes, entre a infância e início da adolescência. Sim. Né? E a primeira pergunta que a gente faz é assim, mas o que houve, o que está acontecendo? Ninguém fala comigo, ninguém me dá atenção, né? E aí a gente diz, tá aí, e aí o que tu faz? Olha, eu procuro meus primos, alguns são maiores do que eu, os meus vizinhos, os meus coleguinhas, e aí eles usam droga, eles me oferecem droga, e quando nós perguntamos, mas desde que idade tu usa drogas? Eu uso desde os 10. Já com 10 anos nós ficamos até certo ponto estarrecidos. Ultimamente nós temos a informação que crianças com 8 anos já começam a fazer o uso de drogas, e até agora, conforme registros nossos de adolescentes que nós internamos, crianças com 6 anos de idade já fazendo uso de drogas. Entre as meninas vítimas dos abusos sexuais, infelizmente 90% dentro das suas próprias casas, essas meninas, quando a gente fala em abuso, Brits, Sim. a gente tem uma ideia, pelo menos eu tinha essa ideia vaga, que era uma criança e um adolescente que era abusado uma única vez na vida. Não, são abusados cotidianamente, rotineiramente. Então o que acontece? Muitas vezes essas meninas, elas não aguentam mais esse tipo de situação. E uma forma de se livrar disso, né? Porque na verdade ninguém quer se matar, ninguém quer morrer. Todo mundo quer acabar com o seu sofrimento e o seu desespero momentâneo. Então a saída muitas vezes seria a tentativa, né? Outra questão que nós hoje até chamamos a atenção, que nós somos chamados todo santo dia para atender pacientes grávidas, gestantes, com tentativa de suicídio. O percentual de gestantes com ideação suicida e tentativa de suicídio chega a 30%. 30%, ou seja, é um índice muito alto. Mas isso chama atenção também, quer dizer, o que leva uma gestante, quer dizer, que está gerando uma vida a uma decisão assim tão dramática? Sim, mas aí que nós temos que analisar. Aí nós vamos estudar e vamos ver que a maioria dessas gestantes hoje são menores e são vítimas desses abusos. E a gente começa a entender. Então, quando tu começa a procurar e estudar essa questão, tu tem que ter uma razão e um porquê. Então, por exemplo, tem um trabalho da Blanca Verlang e da Vivian Rocho Borges, lá da PUC, que elas estudaram 538 adolescentes na zona norte de Porto Alegre, é um N considerável. 36% desses adolescentes têm desesperança. Eles não têm perspectivas. Eles veem que a dificuldade que eles passam para sair dessa situação de sofrimento é cada vez maior. Então, eles chegam ao desespero. Existe uma instituição aqui em Porto Alegre que atende 200 adolescentes de áreas e de situações de vulnerabilidade. Vários desses adolescentes
fazem automutilação, são vítimas de automutilação. E aí eu todo ano, eu até me considero um dos colaboradores, vou lá conversar com os adolescentes e confirma todas essas histórias. Olha, é impressionante. O senhor fala em desesperança e isso nos traz a oportunidade de citarmos aqui o grande psicólogo norte-americano Aaron Beck, que foi o criador da terapia cognitiva. Ele trata a desesperança como uma das causas mais importantes, né, no processo da decisão do suicídio. Exatamente. O suicídio é a consequência dessa desesperança. Porque a depressão, Brits, ela é até certo ponto tolerável. Tu canta a tua tristeza, tu escreve sobre a tua tristeza, tu interpreta a tua tristeza e por um certo ponto e tempo tu vai tolerando a tua tristeza, que se transforma muitas vezes numa depressão. Aí o que acontece? Chega num ponto que essa dor se torna intolerável e insuportável. E quando não tem mais perspectiva para sair daquela situação, gera o desespero. Doutor Ricardo, eu lhe convido para que a gente faça um breve intervalo e voltemos em breves minutos para a continuidade do Outras Palavras. Nós estamos recebendo hoje, aqui nos estúdios da RDC TV, canais 24 e 524, o médico psiquiatra Ricardo Campos Nogueira. Estamos tratando do Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio no mundo. Nós já voltamos. Estamos retornando para o segundo bloco do Outras Palavras na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. O Rio Grande se conecta aqui. Nossos conteúdos estão em nosso site, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você pode participar enviando sua mensagem pelo Facebook ou por nosso WhatsApp 51-99815-9990. O telespectador Enio Pacheco da Silva cumprimenta o doutor Nogueira pelo programa, por sua participação, e nós agradecemos ao nosso telespectador pela presença e pela qualificada audiência. Doutor Ricardo, há um ano o Ministério da Saúde divulgava dados que o senhor falou em números aqui expressivos e importantes na abertura do nosso programa, de que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná representavam cerca de 23% dos casos de suicídio há um ano, né? Sendo que esses três estados representam 14% da população brasileira. Esse número segue mantido, ele é crescente, ele continua preocupando, essa expressão na região sul. Existe também um motivo para que o sul do país esteja tão, infelizmente, destacado nesta estatística? Tudo isso é multifatorial. Então, o que ocorre? No Paraná, por exemplo, há um número muito grande de oriundos do Japão, japonês. O município que tem a maior incidência de suicídio do Brasil é um município do interior do Paraná que tem 90% da sua população de origem japonesa. E no Japão, a incidência de suicídio é muito alta. No Rio Grande do Sul, nós temos aqui uma população muito alta de pessoas oriundas da Alemanha, da Itália e dos nossos fronteiriços, os castilhanos, né? Sim. Que tem uma incidência muito alta de suicídio. E os portugueses. Em Portugal, o Brasil hoje está em 11,9% o número da depressão. Nunca tivemos um número tão grande de depressão, né? O Brasil sempre ficou atrás da Argentina, do Uruguai, do Chile. Hoje é o país que tem a maior incidência e prevalência de depressão da América Latina. Somos o país que tem a maior ansiedade do mundo e somos o país da América Latina, da América do Sul, com a maior prevalência de alcoolismo, né? E o porquê disso? Os três estados do Sul
aumentar o número de suicídios. Mas o que chama a atenção é que estados como o Rio de Janeiro, que é o estado que tem menor incidência de suicídio, nessa crise que nós estamos passando, já teve um aumento muito grande de suicídios, e principalmente entre empresários e estudantes. Na UERJ, uma universidade do Rio de Janeiro, universidade estadual, tem um local onde os estudantes se suicidam, infelizmente. Não, essas informações são impressionantes, mas eu gostaria de trazer ainda, falando em números, né, que alarma, né, que surpreendem, né? A OMS divulgava em 2016 números de 2012, com 800 mil casos anuais no mundo, que representava, à época, um suicídio a cada 30 segundos. Esses números estão como hoje? Hoje está em 45 segundos, né? O número de suicídios. Mas só para você ter uma ideia. Então estendeu um pouco mais. Né? Exato. Mas só para você ter uma ideia, o suicídio hoje no mundo mata mais do que a AIDS. E mata mais que todas essas guerras aí que tem na Síria, no Oriente Médio e onde quer que seja. Então, na verdade, a grande guerra que nós temos que fazer realmente é a prevenção do suicídio, porque nós temos 3 tipos de mortes externas. São os acidentes de carro, os homicídios e os suicídios. Então a gente vê que o número está aumentando, sendo que homicídio, o Brasil tem 65 mil homicídios por ano, que é um dos países com a maior incidência e prevalência de homicídio, e com uma população de 200 milhões, né? Tem países muito maiores que não têm esse percentual. Então, o que nós fomos analisar e estudar? Conforme vários e vários economistas do mundo inteiro mostram que quando há uma crise econômica, há um aumento dos suicídios em todos os lugares do mundo. O senhor interpreta, com este crescimento no Brasil, toda a crise política, financeira, moral e ética pode estar afetando o brasileiro e, por consequência, por Porto Alegre estar tão destacada assim também, doutor Ricardo? Sem dúvida. O suicídio é a síndrome dos Ds: desespero, depressão, desemprego, desesperança. Né? Então, é óbvio. Desamparo também. Desamparo, desamor e assim por diante. Né? Então, o suicídio é a síndrome dos Ds. E além dessa questão, aqui em Porto Alegre, o que me chama mais a atenção é em relação às crianças e adolescentes. Tem um outro dado, Brits, que é muito importante. Na zona central de Porto Alegre, nas escolas da zona central de Porto Alegre, 8,5% dos estudantes têm ideação suicida. 8,5%. Na Zona Norte, 36% têm desesperança, como foi falado no primeiro bloco. E na Zona Central, nas escolas primárias, fundamentais, nós temos 8,5%. Quando nós temos o compromisso de pautarmos, né, assuntos e temas, né, para um programa de entrevistas como Outras Palavras, naturalmente que a preocupação no ambiente profissional de produção e de jornalismo sempre existe, de tratarmos um tema relevante, importante, com a gravidade, né, do suicídio. E existe ainda o tabu e o preconceito, né? Falar ou não falar. Afinal, qual é a posição correta? Eu já assisti muitas vezes colegas seus, os próprios voluntários do Centro de Valorização da Vida, com detalhamento amplo, rico e necessário. O senhor, como médico psiquiatra, vê de que forma esta necessidade da ampla exposição e do detalhamento dos processos, né, de decisão do suicídio? Nós temos que falar sempre. Para te resolver um problema, tu tem que conhecer o problema e saber aonde que ele está ocorrendo.
Então, nós temos um mapeamento do suicídio no Rio Grande do Sul, através de um processo chamado geoprocessamento. Nós detectamos aonde que ocorrem os suicídios e em quais as famílias, município por município. Então, vou dar um exemplo. Canguçu, o distrito rural que tem a maior incidência de suicídio se chama Rincão dos Rolins. E lá, nessa cidade, 2 famílias prevalecem. Então, já não é uma epidemia só urbana, ela também é rural. Principalmente a síndrome de depressão rural. Só para você ter uma ideia, há 30 anos atrás, nós tínhamos uma fundação de apoio à pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, que começou a estudar a depressão rural. Essa linha de pesquisa foi suspensa, né? Porque na zona rural o número de suicídios é muito maior. Vou te dar um exemplo concreto. Em Venâncio Aires, que era a cidade gaúcha, que tinha a maior incidência de suicídio, a maioria dos suicídios ocorriam na zona rural. Por quê? Porque a zona rural de Venâncio Aires, ela é muito grande, tem distritos rurais de Venâncio Aires que ficam distantes da própria sede do município, quase 40 ou 44 quilômetros, quer dizer, é uma coisa absurda, né? Então, quando a pessoa tenta o suicídio lá na zona rural, ela não tem capacidade instalada de emergência, hospital, unidade básica de saúde para atender essas tentativas, então a pessoa morre. Na cidade de Venâncio Aires, as tentativas têm o mesmo número do interior. No entanto, na cidade, como Sim. tem o socorro imediato e próximo, as pessoas tentam, mas não morrem. Então, nós fomos fazer um trabalho lá, e hoje Venâncio Aires, que era a cidade que tinha mais suicídios no Rio Grande do Sul, porque entre as 20 cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes, o Rio Grande do Sul tem 11. Sim. E as cidades que tinham mais suicídio eram Santa Rosa, Venâncio Aires, Santa Cruz, Lajeado. Então, nós fizemos um trabalho em Lajeado, Venâncio Aires, Santa Cruz e Santa Rosa. Santa Rosa hoje nem aparece no mapa do suicídio. Sim. Mas a região aparece. E a fronteira do estado do Rio Grande do Sul? Fronteira oeste, Uruguaiana, Alegrete, São Borja. É assim, hoje, das 20 cidades que tem a maior incidência de suicídio são 3 de Maio, 3 Passos, naquela região ali. Aqui, perto, nós temos Sapiranga, chama atenção, e Venâncio, Santa Cruz, Lajeado ainda aparece com uma grande incidência, mas embaixo, na parte de baixo. Na Canguçu também aparece, eu não quero te dar informações equivocadas. Creio que Uruguaiana e Livramento tem um número... Certo. Mas isso a gente tem que checar. Nós vamos precisar fazer um outro intervalo e voltaremos para o terceiro e último bloco do Outras Palavras. E aí vamos falar nos processos de prevenção, de detecção, enfim, no olhar do médico psiquiatra sobre o paciente. Estamos recebendo o Dr. Ricardo Nogueira no Setembro Amarelo no Mundo, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E este é mais um serviço da RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Nós já voltamos logo após o intervalo. Nós estamos retornando para o terceiro e último bloco do Outras Palavras, enfocando esta noite o Setembro Amarelo, uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida. Recebendo esta noite o Dr. Ricardo Nogueira, falando de prevenção, falando dos números expressivos do suicídio no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul. Dr. Ricardo, como evitar que um paciente... no seu consultório, se torne vítima desta... O senhor dizia há pouco no intervalo que não se pode chamar o suicídio de epidemia, porque o suicídio tem início, a epidemia tem início, meio e fim.
Mas, enfim, é um mal que ronda as famílias gaúchas e brasileiras. Como evitar que esse paciente se transforme numa vítima? O suicídio é uma pandemia, porque ele tem início, meio, mas não tem fim. Só para ter uma ideia, em 1940, mais ou menos, no Estado Novo do Getúlio Vargas, o Getúlio nomeou aqui para o Rio Grande do Sul um interventor chamado General Cordeiro de Farias. Esse general chegou aqui e se apavorou. Olha, nós estamos falando lá em 40. Sim. O número de suicídios que tinha aqui. Aí o general Cordeiro de Farias, como não sabia o que fazer, o que ele fez? Ele fez um decreto que está em vigor ainda hoje, que é proibido falar sobre suicídio, ou seja, não resolve o problema, é proibido falar sobre o problema. Essa foi a solução que o general Cordeiro de Farias deixou, o legado dele para o estado do Rio Grande do Sul. Então, essa questão do suicídio no Rio Grande do Sul, infelizmente, é uma tradição gaúcha, quer dizer, isso não é de hoje. Tu entende? Sim. Tá, então nós estamos diante de um fato que é uma tradição nossa. Nós só conseguimos quebrar essa tradição de 2008 até 2011, quando a gente reduziu, através de um programa de prevenção ao suicídio, em 12% do suicídio no Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Teve eleições em 2010, entrou um novo governo, diminuir, não precisa fazer mais nada. E aconteceu que aumentou. Aqui em Porto Alegre, na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, aconteceu o mesmo no mesmo período. Nesse período a gente conseguiu reduzir em 20%. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos uma campanha através do Sistema de Saúde Mãe de Deus, em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com a Secretaria Estadual de Saúde, que era uma campanha muito ampla, não foi feito só aqui, foi feito em Venâncio, foi feito em Lajeado, foi feito em Santa Cruz, e deram resultados muito positivos. Lá em Santa Rosa também foi feito. Sim. E deu resultado muito positivo. Então, o que a gente faz? Tem que detectar onde está o problema. Em Lajeado, por exemplo, houve um boom econômico na cidade de Lajeado e a construção civil bombou. O Hospital Novo de Lajeado é uma maravilha, um hospital imenso, enorme, altíssimo, acho que deve ter quase 20 andares, uma coisa estupenda. Então veio gente do Brasil inteiro para trabalhar na construção civil de Lajeado. Veio a crise, o que ocorreu? Começou a ter suicídio em número elevado em Lajeado. Aonde? Num único bairro. Um único bairro. Esse bairro era o bairro onde moravam os operários da construção civil. Sim. Por quê? Porque eles não tinham emprego, não tinham como pagar o aluguel das suas casas, então eles se desesperaram. É um mal muito associado a questões políticas, sociais, econômicas, né? Sim, o exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nunca teve suicídio, de uma hora para outra começa a ter, né? Então, empresários no Rio de Janeiro, empresários em São Paulo, e o pior, que além de se matar, matava a família inteira. O Plano Collor foi um gerador de... Sim, o Plano Collor, o meu tio, eu tive um tio que na véspera do Plano Collor, naquela época tinha aquele investimento do governo Sarney, sim, tu botava o dinheiro de noite, no outro dia tu tinha... Era o overnight. O overnight, sim, né? Então o meu tio vendeu todas as casas que ele tinha umas 10 casinhas, e pegou esse dinheiro e botou no overnight. E ele chegava todo dia lá para mim e dizia assim: aqui, meu sobrinho, eu tinha 1 milhão, agora eu tenho 2. Em 30 dias. Aí depois eu tenho 4. Aí veio o Collor e ele era o maior entusiasta do Collor. E nós ficamos iguais ao seu tio, todos com 50... Não, mas deixa eu te contar. Sim. Aí o Collor, que ele apoiou, fez festa, né? Eu meio assim, né? Não, né? No outro dia tirou todo o dinheiro dele, ficou com 50 mil, né? 50. Aí eu digo, tá, agora nós estamos igual, porque tu tá com 50 mil, eu como sou pelado, não tô sem nada mesmo, quer dizer, para mim não muda nada.
O meu tio ele tinha feito uma ponte safena, que ele tinha um infarto, mas ele não morreu do infarto nem da ponte safena, que estavam ótimos. Meu tio morreu de depressão, de tristeza pela perda, ele perdeu tudo que ele tinha e ele não conseguia entender. Como é que vai entender uma coisa dessa? A mesma coisa, a população brasileira estava ganhando dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo tinha emprego, comprou seu carrinho e tal. O sujeito veio lá do Nordeste para trabalhar em Lajeado, né? Aí ele ficou desempregado e não tinha nem como voltar, né? Então, o que aconteceu? Então, assim, as pessoas perderam as suas casas, né? Não puderam pagar mais o carro, tiveram que tirar o filho da escola particular. Quantas e quantas estudantes que estavam para se formar e não tinham dinheiro para pagar a faculdade particular? Bom, quando o senhor ouve e tem a detecção a partir de um encontro com o paciente de que ele tem uma tendência suicida, eu já ouvi, e inclusive de colegas seus, que a simples manifestação acende uma luz, mas a verbalização de um plano obriga e determina que o profissional já tome alguma atitude preventiva e imediata. Exatamente, né? Então é a luz amarela e a vermelha, né? Então nós temos que tomar sempre atitudes e condutas. Nós temos uma página no Facebook que é Prevenção ao Suicídio, que eu gerencio. Então essa página, nós atendemos pessoas do Brasil inteiro. E o que me chama a atenção é que nós atendemos muita gente do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Maranhão. E essas pessoas nos procuram, e o que a gente faz? Onde você está, o que está fazendo, com quem está? Procure ajuda já. Vá numa emergência, vá num centro de atenção psicossocial, aqui e agora. E o fundamental, retrocedendo, a campanha que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul, através do Sistema de Saúde Mãe de Deus, Secretaria Municipal de Saúde e a estadual, tinha um slogan: não deixe ninguém só. Isso é o fundamental. Não deixe ninguém só. Mas se você não tem aonde ir, você não é daqui, não tem amigo, não tem familiar, venha ficar conosco. Sim. Aonde? Na emergência psiquiátrica do IAPI, nós gerenciamos, na Zona Norte, na emergência do Postão da Cruzeiro, na Zona Sul, ou venha para um dos nossos serviços, dos nossos centros de atenção psicossocial. Então, nós trabalhamos 24 horas por dia, 365 dias. E vamos lhe atender porque nós estamos aqui. Só para te chamar a atenção. Sim. No Natal desse ano, foram vários e vários pacientes para a emergência do Hospital Mãe de Deus. Porque nós fizemos essa campanha, não fique só. Não fique só. Nós estamos aqui, venha ficar conosco. E a propósito disso, o coordenador do Centro de Valorização da Vida de Uruguaiana, o empresário Marcelo Paulo, nos envia o seguinte questionamento para encaminharmos ao senhor. Até que ponto, doutor Ricardo, o desabafo pode salvar uma vida? Sempre. Na nossa página, né, como eu estava falando antes, de prevenção ao suicídio, as pessoas, eu vou me matar, eu já estou me sentindo morta. E aí tu começa a conversar com a pessoa, né? E orienta onde ela tem que procurar ajuda. Nós temos, assim, a grande satisfação, né? A gratificação de só receber agradecimento. E eles sempre dizem assim: olha, se não fosse vocês do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio, Hospital Mãe de Deus e da página de prevenção ao suicídio, naquela hora, se eu não tivesse conversado com vocês, eu não teria procurado. E muitas vezes os próprios familiares entram depois em contato conosco, agradecendo: olha, só depois que vocês falaram para procurar ajuda que a pessoa foi. Então, aquilo é momentâneo, é aquela hora de desespero. E, infelizmente, essa hora de desespero é sempre na madrugada. Sim. Né? E principalmente também no domingo ao entardecer, né? Então essa é uma hora que a gente tem que estar ali junto e tem que ser imediato. Então a nossa página, ela nos avisa, né? Nós temos um dispositivo que avisa. Tem uma pessoa aqui pedindo
ajuda, e a gente responde, não responde imediatamente, mas o mais... Vamos divulgar a página. O telespectador procura como ela? No Facebook, Prevenção ao Suicídio, aí está ali gerenciado por Ricardo Nogueira. Sim. E nós temos o Centro de Valorização da Vida, claro, que é o 188. Que isso, 24 horas, gratuito no Brasil inteiro, é nosso parceiro, eu estou sempre chamado lá junto com o pessoal. E no CVV de Novo Hamburgo tem o Grupo de Sobreviventes, no Hospital Universitário de Canoas, que eu sou responsável técnico, também tem o Grupo de Sobreviventes, e agora nós estamos lançando os comitês, né? Os vários municípios do Rio Grande do Sul, para que a gente se coloque do lado dessas pessoas, saiba onde elas podem procurar ajuda. E elas sempre falam assim, mas eu tenho vergonha de falar nisso. Não tem que ter vergonha nenhuma, tem que falar, tem que desabafar, isso é fundamental. E nós temos que orientar e encaminhar o paciente imediatamente, né? Então, o que a gente faz? É muito simples. Vai na emergência agora, já. Doutor Ricardo, infelizmente o nosso tempo esgota-se. Queríamos agradecer muito pela sua presença, pela sua grande contribuição ao Rio Grande do Sul, né, pela medicina, pela psiquiatria, neste Setembro Amarelo, e que nós possamos, nos nossos próximos encontros, falarmos de números melhores neste sentido. Boa noite, doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Estamos encerrando outras palavras. Está chegando aí Cadu Oliveira com 2 toques. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.